Um bom dia com a graça e com a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aqui presentes. A nossa gratidão porque você acordou um pouco mais cedo hoje, neste domingo da ressurreição, para tomar um café e para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. E a gente pode lembrar de que esse momento foi muito importante no dia em que Jesus Cristo ressuscitou. E a partir de então, a igreja naquela ocasião foi encorajada a viver pela graça e pela fé, sem mais medo de nada, sem nenhum motivo para pranto, porque Jesus ressuscitou. E nós queremos pedir a graça de Deus em oração, e logo iremos cantar um louvor que diz: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Vamos orar. Senhor Deus, a nossa gratidão por esta manhã tão especial, por cada um que pôde chegar aqui, amigos, irmãos, convidados, pessoas que nos dão a honra de juntos celebrarmos a partir de um café tão especial, preparado com tanto carinho por todos aqui. A nossa gratidão pela alegria e a certeza da ressurreição de Cristo, porque Ele está presente em nós e entre nós. Então nós cremos que Jesus está aqui agora. E assim, ó Deus, recebe o Senhor Jesus a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa celebração. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Vamos cantar este louvor, preparando este louvor. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém, louvado seja o Senhor. Vamos colocar de pé e cantar um louvor que diz: celebrai a Cristo. Fica de pé e canta com alegria, porque Jesus está vivo, está presente aqui. Alegremos no Senhor. Com palmas.
Podemos sentar, queridos. Neste domingo especial, precisamos realmente celebrar. E celebrar com muita alegria, com muita motivação. Porque o apóstolo Paulo nos ensina que se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, não haveria valor nenhum, motivo nenhum, não haveria mais salvação, resgate para ninguém. Então, ele precisaria ressuscitar, e assim se cumpriu a promessa. Eu coloquei no grupo, vários dias, lembrando o nosso café da Páscoa, e disse que o motivo dessa celebração, deste domingo em especial, seria a realidade do fato de que não há motivo para pranto. Cristo já ressuscitou. Quando Jesus havia morrido, numa sexta-feira, os apóstolos, uma boa parte dos discípulos também, estavam com medo, estavam tristes, e o texto diz que choravam. Muitos estavam trancados, com tristeza, porque haviam esquecido da promessa da esperança da ressurreição. Haviam esquecido. E aí choravam. E o Grupo Logos, eles têm no seu CD, na época LP, Novo Chão, que tem uma canção muito linda que diz: não há motivo para pranto. Cristo já ressuscitou. Baseada nessa canção, foi que eu pensei em duas coisas. Primeiro, trazer uma palavra aos irmãos sobre a necessidade da alegria, da esperança, do fato concreto, comprovado, bíblico, da ressurreição de Cristo. E o outro é cantar com vocês essa canção. Então, antes de aprendermos o que a palavra do Senhor nos fala, vamos louvar juntos. É um cântico muito mais para solo, dueto, grupo pequeno. Mas se você conhece essa canção, cante conosco. E se você ainda não conhece, preste atenção à letra e volta à memória para o dia em que havia mulheres que choravam, como Maria Madalena e outras, e vários discípulos guardados com medo da perseguição na época, e choravam. Faltava-lhes alegria, mas a alegria chegou. Porque o domingo da ressurreição, ao terceiro dia, quando contemplam Jesus, naquela sequência de 40 dias após a ressurreição, a igreja foi motivada e alegre no Senhor. Então a igreja não pode viver triste, nem chorosa, porque Jesus ressuscitou. Então você vai cantar conosco. Cadê a canção? Bela canção. Vamos cantar. Não há motivo para pranto. Cristo já ressuscitou. Fez-se nova esperança. Sobre a morte triunfou. Pois se cremos que Jesus morreu e que também ressuscitou, assim Deus trará ressurretos os que dormem no Senhor. Não há motivo para pranto. Cristo já ressuscitou. Fez-se nova esperança. Sobre a morte triunfou. Pois se cremos
cremos que Jesus morreu e que também ressuscitou. Assim Deus fará com que os vivos o encontrem lá no céu. Não há motivo para pranto. Cristo já ressuscitou. Consolai-vos relembrando. Cristo já ressuscitou. La, 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 ya, la. Amém. Louvado seja Deus. Não há motivo para pranto. Queridos, estamos vivendo uma época de muitas lágrimas. Choramos por muitos motivos. E chorar é bom. Porque imaginem só se não tivéssemos a graça das lágrimas. Ela tem a sua importância. Porque após, a Bíblia diz que o choro pode durar por uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Então, o consolo do Senhor é prometido. Aliás, ele já nos lembra em Apocalipse que um dia o Senhor irá enxugar todas as nossas lágrimas. E quando nós pensamos nessa canção, nesta verdade, inspirada aqui pela palavra de Deus, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em João, ou acessar o seu celular, se você pode, João capítulo 20, a partir do verso 1. João, capítulo 20, a partir... as crianças vão ter um tempo também. Antes de continuarmos, eu queria orar com os pequenininhos. Elas já vão também ter um momento da palavra nas salas, os que estão aqui nesta manhã. E a gente prossegue com o momento do nosso devocional. As crianças podem chegar aqui, juniores também. Elas terão um momento muito joia, muito precioso, as que estão aqui nesta manhã de domingo. E também aquelas que estão em casa ou que estão viajando também, a bênção do Senhor, né? Aqui tem um time bem forte, né? Agora precisamos de mais meninas também, viu? Mas tem algumas já chegando aí, né? Está chegando a turma, as meninas aí para dividir aí essa equipe forte aí, esse exército aí, muito bonito, né? Mas as garotas estão chegando aí, tá? Já tem algumas que não puderam chegar, mas já, graças a Deus. Vamos orar. Deus eterno, a nossa gratidão por cada criança, os meninos e meninas, aquelas as quais o Senhor tem nos dado a alegria de podermos investir nestas vidas que são preciosas, que têm sido bombardeadas por uma geração tão difícil de viver hoje. Mas que o Senhor capacite esses meninos e meninas, que eles cresçam com princípios e valores, amando os pais, amando o Senhor Jesus, amando a Tua obra e vivendo em santidade para a Tua honra e glória. Também capacita aos pais para que possam ensiná-los com tanta dedicação, nesse tempo de grande competição com o mundo que está destruindo, derrubando, transformando em valores que antes guardávamos, estão jogados fora hoje. Mas que possamos rever e, ao mesmo tempo, revivê-los, ensiná-los para a glória do Senhor. Também capacita os professores para que possam ministrar o coração de cada um deles. E também a nós aqui, nesse tempo devocional,
em nome de Jesus. Amém. Vivemos hoje tempos difíceis. Ensinar os meninos princípios e valores tão difíceis porque a sociedade está mudando tudo, não é assim? No nosso tempo, né, quem tem mais idade aqui, você não via aluno batendo em professor. Não existia isso. Existia isso? Aluno matando professor? Alguém invadindo escolas e matando alunos? Ninguém fazia isso. Depois que tiraram Deus das escolas, que tiraram a palavra de Deus das escolas, quando você tira uma coisa boa, o que vai entrar é uma coisa ruim. E hoje há escolas em que o diretor diz, não fala de Jesus, não leia a Bíblia e não ora em sala de aula. Quando se tira Deus da sociedade, o inimigo entra e destrói. Então, ensinar essas crianças, os pais têm que ensinar, porque o primeiro valor, os valores estão em casa. Então, ame seus filhos, cuidem deles. Nós iremos fazer o nosso papel, vocês todos iremos fazer o nosso papel aqui em Cajupiranga e a partir de Cajupiranga, para ensiná-los a serem, no futuro, homens e mulheres cheios de sabedoria, de graça, de valores, bons profissionais, bons pais, para a glória do Senhor. Porque a igreja precisa guardar esses princípios. E quando nós nos reportamos, voltando aqui ao nosso texto de João, capítulo 20, a partir do verso 1, eu vou ler e na sequência, após a leitura, vamos meditar. Olhem só e imagine você como se você estivesse naquela época, junto com Jesus, caminhou com Jesus, esteve ali como discípulo, não como apóstolo. Os apóstolos eram 12, os discípulos eram milhares. Mas imagine você naquele grupo de discípulos e muitos, especialmente as mulheres, que eram mais apegadas a Jesus, estavam ali no ato da crucificação. Imagine vocês, onde você estaria. João, o apóstolo, estava perante Jesus ali no momento da crucificação. E muitos estavam escondidos, com medo da perseguição que os romanos estavam ali, de maneira cruel, perseguindo a igreja por direção do próprio sinédrio judaico, que odiava Jesus. E aí, a lei do sinédrio, os princípios do sinédrio, junto com a lei romana, e fez aquilo tudo, mas nada foi como erro de percurso de Jesus. Tudo estava nos planos de Deus. Vejam só o que diz esse texto. Imagine você lá agora, nesse momento. No primeiro dia da semana, quer dizer, no domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, que foi João, a quem Jesus amava, e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Olha agora que destaque. Maria Madalena, aqui no caso, Maria Madalena, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. De que maneira? Chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto,
um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Que passagem lindíssima. Queridos, todo o cristianismo centraliza-se nestes dois fatos. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Esse é o fundamento, é a base de todo o cristianismo. Cristo morreu e ressuscitou. Sem a ressurreição de Cristo, não haveria remissão de pecados, é o que diz a Bíblia. Quanto ao passado e nem esperança quanto ao futuro. Então, Jesus ressuscitou. Maria Madalena, quem era esta mulher? A história desta mulher está marcada por bastante difamação e por relatos sem provas. É curioso que tanto se fala de Maria Madalena sem nenhuma prova, sem nada na Bíblia. Homens que escreveram relatos sem provas, mas escreveram e convenceram a muitas pessoas. Certa ocasião, eu estava em sala de aula com um professor do ensino médio. E aquele professor foi falar desse episódio de Jesus e disse: vocês sabem a história de Maria Madalena? Maria Madalena tinha um caso com Jesus. Eu disse: onde ele viu isso? Maria Madalena era uma prostituta. E Jesus, que todo mundo aí diz que ele não tem pecado, era um pecador porque tinha um caso escondido com Maria Madalena. Agora você imagina isso dentro de uma sala de aula, repleta de jovens que não conheciam as Escrituras, passaram então ao quê? A acreditar numa mentira ensinada, pregada por muitos. Infelizmente, há pessoas que acreditam nessa mentira. Maria Madalena não foi uma mulher adúltera, não tem nada na Bíblia sobre isso. Não foi transgressora do 7º mandamento. No entanto, existem evidências de que ela não tenha feito, não existem evidências de que ela tenha praticado qualquer ato ilícito em relação a Jesus Cristo. O que se fala dessa mulher na Bíblia, além daqui, é que ela foi uma pessoa de quem o Senhor Jesus expeliu 7 demônios. A única informação que há, além daqui, é que era uma mulher que havia antes uma mulher que vivia como prisioneira do inimigo, do diabo. Está claro em Marcos 16:9. Vou mostrar a você o único relato que fala dela aqui. Olha o que fala. Marcos 16:9. Abra aí, se você tem sua Bíblia. Marcos 16, versículo 9. Aqui sim, fala dela. Mas vamos ver o que aqui diz, Marcos 16:9. Havendo ele, Jesus, ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a quem?
a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam de que maneira? Tristes. E o quê? Choravam. Então, não só Maria Madalena estava em prantos, mas um grande grupo de pessoas também choravam, trancados, e Maria, partiu dali e foi anunciar aquele grupo de discípulos e apóstolos que eram companheiros de Jesus, que se achavam tristes, que se achavam chorando ali, choravam, e que aqueles que estavam ali viveram com Cristo, mas não acreditaram no testemunho da mulher. Curioso é que no verso 11 diz assim: estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, Maria Madalena, acreditaram? Não acreditaram. É curioso que o testemunho das mulheres nos tribunais não tinha valor. Quando alguém estava sendo julgado, o testemunho de mulheres, mesmo que tenham visto qualquer tipo de crime, não tinha o mesmo peso, o mesmo valor do testemunho de uma testemunha falsa, que dissesse assim: olha, essa mulher está mentindo. Nada disso, não, eu vi. O outro que estava mentindo acusava a mulher de mentirosa, mas era homem, e o testemunho dele tinha maior valor do que o testemunho de uma mulher. Imaginem só que Maria Madalena sai correndo e avisa e fala àqueles homens que choravam, certamente que ali as lágrimas cessaram dela, já estava feliz da vida, correu e disse: ele vive. Não. Você vai acreditar na história dessa mulher? É uma mulher que está falando isso. Eu não acredito nisso. Aí Pedro e João disseram: bom, vamos confirmar esse fato. E saem correndo até o sepulcro. Sendo que João era mais atleta, chegou primeiro. Pedro, mais cansadinho, chegou depois. E quando João chega ali ao sepulcro, ele não entra inicialmente, ele olha lençóis ali de linho que cobria Jesus, né? Aí Pedro chega em seguida, já cansado, mas chegou correndo, entra. Pedro era muito agitado, ele não gostava só dele, tudo ele chegava, queria fazer primeiro, mas perdeu na corrida. Foi a primeira vez que eu vi Pedro não ganhar um negócio. Tudo ele era Pedro. Mas João chegou primeiro, mas ainda por ser Pedro, entrou primeiro. E João tinha ficado do lado de fora. Mas o texto é muito curioso, que nos traz informações preciosas. Uma mulher que estivera em sujeição à possessão do diabo, Satanás. Uma mulher que, por causa de sua libertação, porque Jesus Cristo expelira dela 7 demônios, possuía agora uma irrestrita gratidão e amor a Jesus. Aquela mulher passou a ser infinitamente grata. Porque você imagina ser escravo. Se já é difícil, naquela época, se já era difícil ser escravo de um senhor, na época da escravatura no Brasil, que foi só encerrar em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel. Você imagina naquela época, escravos sendo tirados dos seus países, colocados em navios negreiros, muitos morriam na viagem, não suportavam a saudade, a dor e a doença, e eram lançados ao mar. Aqueles que chegavam eram escravizados, apanhavam, torturados, vendidos, e não tinham mais como voltar para a sua terra. E ficavam no Brasil, humilhados, porque eram escravos de um senhor, ou mais de alguém que era lhes dado uma autoridade de espancar, de matar, de perseguir. Mas essa mulher também era escrava, não de senhores humanos, mas aquela mulher estava sob a sujeição, a possessão do inimigo de Deus e nosso, por 7 demônios. Se um já é difícil, imagine 7. E a Bíblia ressalta que aquela mulher era prisioneira. E quando Jesus Cristo um dia expulsou os 7 demônios, aquela mulher não tinha mais nada a fazer na vida, no sentido de melhor
do que seguir, amar e servir a Cristo. E aquela mulher se juntou a outras mulheres e foi até o final da vida como uma mulher apegada a Jesus, que caminhava e servia a Jesus, juntamente com outras mulheres também de renome na época. De todos os seguidores de Jesus, enquanto ele esteve na terra, o que nos parece é que ninguém amou tanto a Jesus quanto Maria Madalena. O que nos parece é que nem João, o discípulo amado, amou tanto a Jesus, porque os dois eram muito próximos de Jesus, João e Maria Madalena. Maria Madalena foi a última a se retirar de perto da cruz. Maria Madalena foi a primeira a dirigir-se ao sepulcro. Portanto, foi a que mais permaneceu diante da cruz. E a que mais rapidamente foi ao sepulcro. Isso está em Marcos, capítulo 15, verso 47. E João, capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. E em Marcos, capítulo 15, verso 47, está escrito, Marcos 15, 47. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Ou seja, acompanhou tanto Jesus na crucificação, quanto quando ele fora levado por José de Arimateia e Nicodemos também, que participou desse momento fúnebre de colocar no sepulcro, diz a Bíblia, aquela mulher estava acompanhando, ela sabia exatamente onde Jesus havia sido colocado após a morte. Tamanho amor daquela mulher por Jesus. O texto diz que Maria Madalena não descansaria enquanto não achasse o Senhor. Ela havia esquecido da promessa da ressurreição. E ela procurou Jesus enquanto ainda estava escuro. Ela havia recebido grandes bênçãos de Jesus e, portanto, amou muito ao Salvador. E nós, que temos recebido tantas bênçãos, você que talvez ainda era novo, nem trabalhava, passou a trabalhar, conseguiu um emprego muito bom, e você às vezes esquece de agradecer, você tem a sua casa, você tem um alimento, senta à mesa e esquece de fazer uma oração. Eu vi uma frase que dizia assim, no dia em que te levantares de uma mesa, sem que tiveres feito, sequer uma pequena oração, comeste como um pagão. Ou seja, comeste como alguém que nem conhece o Senhor. Então, ao estarmos assentados à mesa, não se levante sem que faça uma pequena oração. Pequena mesmo, Senhor, obrigado pelo alimento, pelo pão de cada dia. Então, nunca esqueça, todas as vezes que você tomar água, lembra-te da fonte. Tudo que você recebe é do Senhor. Tudo que você recebe. Então, tenha um coração grato. E essa mulher tinha um coração muito agradecido. E ela passou a viver para Jesus. E a Bíblia diz que aquele que foi salvo pela graça e pela fé, porque todos nós somos pecadores, todos. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Então precisamos crer no sacrifício de Jesus na cruz por nós. Confiar nesse sacrifício, entregar a nossa vida a Ele pela fé, deixar esse mundo velho para trás, seguir e amar Jesus e ter uma vida transformada, porque a palavra de Deus transforma, o Evangelho transforma. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador e precisamos viver para Ele, porque Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 14, diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, quer dizer, nos impulsiona, nos governa, julgando nós isto, um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e... Que versículo precioso. Você vive para quem? Você vive por quê? A palavra de Deus dá a receita,
única e verdadeira. Ele, Jesus, morreu por todos. Para quê? Para quê? Para que os que vivem, nós estamos vivos, sim, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por nós morreu e que também... Então você vive para quem? Você que é casado, claro, aqui, desse lado de cá do céu, vivemos um para o outro e ambos para Deus. Está correto. Mas quando se trata da vida eterna, espiritual, eu não vivo mais para mim mesmo. Você não vive mais para si mesmo. Tanto que Paulo disse, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Paulo não tinha outra razão senão viver para o Senhor. Porque Paulo havia sido transformado por Jesus. Se você vive para si mesmo, você não entendeu a mensagem do Evangelho. Se você vive para si mesmo, você não compreendeu o que Cristo quer para você. O que Jesus quer, Ele que morreu e ressuscitou, é que você não viva mais para si mesmo, mas para o Senhor. Todo o seu prazer é o Senhor. Toda a sua alegria é o Senhor. Toda a sua gratidão é para com o Senhor. Então você pode acordar pela manhã, alguém fala assim, acorde com o pé direito. Não tem nada a ver de pé direito. Acorde com o esquerdo, com o direito, com os dois pés, mas não acorde sem que você faça uma oração, dizendo assim, Senhor Jesus, recebi este novo dia. O sol nasceu para todos, mas nasceu especialmente para mim, porque eu abri os olhos. E agora, Senhor, eu quero viver este dia para Ti. Senhor Jesus, que eu possa olhar para o mundo, sem jamais me esquecer de, primeiramente, olhar para o alto. E dizer assim, Senhor Jesus, o Senhor morreu por mim, ressuscitou por mim, agora eu vivo para Ti. E eu quero Te glorificar, eu quero viver com alegria. Vou ao trabalho, se você vai à universidade, se você vai à escola, ao colégio, se você vai trabalhar em casa, se você vai ao comércio, o que você for fazer, não saia de casa com o coração grato, fazendo uma oração de entrega para que aquele dia seja do Senhor e você viva para o Senhor. Amém? Você vai perceber que não há motivo para pranto, porque Jesus ressuscitou. Então você não vai se acordar mais choroso, reclamando da vida. Ah, eu ganho tanto, deveria ganhar tanto. Eu faço isso, eu deveria fazer isso. E começa a comparar a vida com a vida do vizinho, com a vida do colega de trabalho, e diz assim, essa vida para mim é horrível. Porque se você vive para si mesmo, nada presta. Se não tinha uma coisa e passou a ter, reclama porque quer uma melhor. Aí se ganha uma melhor, reclama porque quer outra melhor ainda. E começa uma vida e não tem mais alegria, não tem mais contentamento, porque você vive para si mesmo. Se está com saúde, reclama. Se está doente, pior ainda. Porque não vive para o Senhor. Paulo diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Você não vive mais para si, você vive para Deus, para Cristo que morreu na cruz e que ressuscitou. Nunca mais esqueça disso. Isso foi o que o Senhor está nos ensinando nesta manhã de Páscoa. E tem mais. Quando eu penso nessa história da Maria Madalena, eu também me reporto a uma conversa que Jesus teve com Maria Madalena. Olha só, a primeira pessoa com quem Jesus fala e se encontra com Maria Madalena. O texto de João capítulo 20, de 11 a 18, ressalta isto. 20, de 11 a 18. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhes perguntaram, mulher, por que choras?
Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Então, tendo dito isto, voltou-se para trás, viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Estava tão aflita, os olhos embaçados de lágrimas. Aquela mulher não conheceu Jesus de tanto chorar. Mas Jesus perguntou a ela: mulher, por que choras? A quem procuras? E até então aquela mulher não conseguia enxergar que era Jesus. Era cedo, era madrugada, mas aquela mulher estava cega de dor, de lágrimas. Mas, naquele momento, ela pergunta, supondo que Jesus era o jardineiro ali, daquele espaço, daquele local, ela disse: Senhor, o senhor jardineiro, se o Senhor tirou meu Senhor daqui, Jesus, onde o Senhor o colocou? Ela estava falando com Jesus. Aí é quando Jesus, com muito amor, olha a conversa, responde a ela. Primeira coisa foi que Jesus a chamou pelo nome. Jesus chamou pelo nome agora. Quando Jesus quis se mostrar, olha para mim, mulher, você não está me conhecendo? Está chorando demais? Está triste demais? Não consegue me ver? Aí foi quando ele disse, Maria. Naquela hora os olhos se abrem. Maria. E ela, voltando-se, olhou com mais exatidão e disse, ela usou uma palavra em hebraico. Interessante. E disse, Rabone, que quer dizer mestre. Que alegria, mestre. Aí Jesus disse, Maria, não me detenhas porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai. Corre, Maria, vai ter com meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai, o vosso Pai, para meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, eu imagino correndo demais aqui, anunciando aos discípulos, vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Agora, note que Maria amava Jesus, e ela não se retirou de perto do sepulcro, quando Pedro e João retornaram para casa. Ela não sabia onde Jesus estava, e o que lhe havia acontecido. Mas o amor que ela tinha por Jesus era muito grande. Ela sabia o local onde Nicodemos, como já falei, e José de Arimateia o haviam colocado, conforme 19, 38 e 42. A gente só lembra de Nicodemos, de José de Arimateia, né? Esquece que Nicodemos também estava ali, viu? Maria Madalena fora a primeira a vê-lo, após a ressurreição dentre os mortos. Seu amor por Jesus trouxe a ela a grande recompensa da gratidão de servir a Jesus. Agora, o que é que eu queria mostrar a você? É que aqui tem um belíssimo momento durante aquele primeiro domingo de Páscoa, esquecendo-se da comemoração da Páscoa que vinha lá dos judeus do Antigo Testamento, celebrando a libertação da escravidão do Egito. Essa foi a primeira celebração de Páscoa ali, o primeiro domingo de Páscoa real, começa ali o primeiro domingo de Páscoa, com a ressurreição de Jesus, e aprendemos aqui que os temores e as tristezas frequentemente são desnecessárias. A primeira testemunha ocular da ressurreição, a primeira missionária da mensagem, vi o Senhor, a morte foi vencida e Jesus ressuscitou. Mas o que chama a atenção ainda aqui é que 3 fatos nos fazem refletir aqui, na postura de Maria Madalena. 3 fatos. Primeiro, foi o seu olhar para dentro com lágrimas. Quando ela chegou no sepulcro, ela olhou para dentro com lágrimas, conforme os versos 11 e 13. Primeiro olhar para dentro. Segundo olhar de Maria foi para trás. Versos 14 e 16, quando ela olha para trás, contempla Jesus, não conhece Jesus até então,
mas foi um olhar com discernimento, porque logo Jesus informa, fala com ela, Maria, e aí ela discerne tudo, os olhos abrem, o coração se encanta de alegria, então o segundo olhar foi para trás. Primeiro, para dentro do sepulcro. Segundo olhar, para trás, agora com discernimento. Terceiro olhar daquela mulher foi para a frente. Em testemunho, Jesus disse, Maria, vai até meus discípulos, aos meus irmãos, e anuncia tudo a eles. Lembra a eles que eu vou me encontrar com eles na Galileia. E aquela mulher agora parte para frente, vai em busca da comunidade de discípulos. 3 olhares de Maria aqui. E esse olhar foi o olhar de testemunho. Ela passou daí para frente para ser uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo. E depois os demais que também viram Jesus. Mas todo mundo conhece a história de Tomé. Tomé era muito descrente. Ele não acreditava assim. Quando primeiro Jesus havia aparecido junto aos apóstolos e Tomé não estava presente, após a ressurreição, Jesus aparece e Tomé não estava ali. Aí a Bíblia diz que, olha, Tomé, você que faltou à reunião, tinha ido ao passear no shopping. Eu quero dizer uma coisa a você, você perdeu o culto, a gente viu nosso Senhor Jesus ressurreto. E ali Tomé, cheio de bolsa, de compra, né? Foi para o shopping passear. Aí Tomé disse, não acredito nisso não. Eu só acredito. Se eu vir o Senhor Jesus cara a cara, se eu pegar, ver as marcas nas mãos, nos pés, do lado dele, aí eu acredito. Aí foi quando Jesus aparece. E disse, Tomé, você não acreditava não que eu havia ressuscitado? Olha aqui as marcas. Olha aqui, meu corpo ferido. Aí Tomé, envergonhado, porque Jesus havia prometido, os apóstolos haviam informado, testemunhas oculares, e Tomé era o descrente. Não acredito nisso não. Foi quando ele estava envergonhado ali, Senhor meu, Deus meu. Tomé é o seguinte, você precisou ver para crer. Muito mais felizes são e serão aqueles que não viram e creram. Você não viu Jesus ressurreto, nem eu, com nossos olhos humanos, mas nós contemplamos Jesus ressurreto com os nossos olhos da fé. Então, a palavra de Deus nos garante que você não é feliz, você é muito feliz, você é bem-aventurado, até mais feliz, ou mais felizes somos do que aqueles que contemplaram Jesus face a face após a ressurreição. Porque eles viram e creram. Nós cremos e nós vimos. Então, Jesus ressalta, estes, Tomé, são e serão mais felizes. Mas o que acontece com a igreja hoje? Perderam a visão da fé, a visão do Cristo ressurreto, estão chorando ainda. É como se Cristo parece que ainda está naquele túmulo, não tem alegria, perderam o brilho nos olhos, se tem reclama, se não tem mais ainda, perderam o gozo pela vida. Quantas pessoas estão tirando a própria vida hoje? A cada dia aumentam os casos de suicídio, perderam a alegria, inclusive entre pessoas que se diziam crentes, e até poderiam ser de fato, mas foram tomadas por dissabores e tristezas na alma, e não suportaram, porque se tivessem, no mínimo, a maior das esperanças da ressurreição de Cristo, da certeza da esperança e da volta de Cristo, não teriam motivos para pranto, porque Jesus já ressuscitou. Não há motivo para pranto. Então, quando você estiver chorando da vida, eu não falo uma dor de saudade, eu não falo uma dor de um choro de lágrimas como consequência de uma situação momentânea. Eu falo de lágrimas diferentes. São aquelas que choram por desprazer. Mas, às vezes, o desprazer vem da própria casa.
de maridos e mulheres de casamento que um faz o outro chorar por situação, ou filhos que fazem pais chorarem, ou pais que fazem filhos se derramarem lágrimas. Mas ainda que tudo isso ocorra, mas não há motivo para pranto. Eu posso chorar a dor daquele momento, mas aquela situação dolorida, difícil, que me faz chorar, ela não invade a minha alma no total, porque a minha alegria independe do meu casamento, independe da minha família, independe da minha saúde, do meu trabalho e até dos meus amigos. A minha alegria está firmada no Senhor. Por isso o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Se a sua alegria está apenas aqui, se a sua esperança está apenas aqui, diz a palavra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Olha só, é bíblico, falando para a igreja. Se você, crente em Jesus, cristão, discípulo de Jesus, se a sua alegria, se a sua esperança está apenas aqui, desse lado de cá do céu, a Bíblia diz que você é a pessoa mais infeliz de todos os homens, em comparação. Mas eu não sabia disso, está na Bíblia. Então a sua alegria não está aqui. A sua alegria está na glória, porque Cristo promete enxugar nossas lágrimas, porque Ele promete que vai colocar nossas lágrimas no seu odre, no seu receptáculo, no seu coração, e vai consolar você, por maior dor que haja, o Senhor nos consola. Amém, igreja? Que maravilha! E os anjos lhe perguntaram a Maria: por que choras, né? Maria ainda não estava entendendo nada, mas isso me faz lembrar também de Agar. Lembra de Agar lá no deserto? Quando fora expulsa por Abraão dali daquele momento tão difícil, ela tinha ali no deserto uma fonte de água ao seu lado, mas ela não podia enxergar tamanha dor, até que o Senhor disse: olha, Agar, tem uma fonte ali. Ela abre os olhos e enxerga a fonte. Assim é a vida. Assim é a vida. A gente não consegue enxergar as coisas boas porque os nossos olhos estão totalmente cobertos por uma névoa de lágrimas, de tristezas, de dissabores, de descontentamentos, e a gente não consegue enxergar as coisas boas ao nosso redor. Esquece de olhar para a água, para o alimento e agradecer. Esquece de acordar e, quando contemplar a luz do dia, dizer: obrigado, Senhor, por esse dia. Quero viver para o Senhor. Esse dia eu não quero viver para mim. Mas para isto é necessário que entendamos o seguinte: quando eu vejo pessoas reclamando da vida, lembra de que os estudiosos atestam, segundo suas pesquisas científicas e até experienciais, né, de experimentos, de que 2/3 de tudo que tememos jamais acontece. 2/3 de tudo que tememos jamais acontece. Que 2/3 de nossas lágrimas são desperdiçadas ou derramadas em vão. Não sou eu que estou dizendo, são os estudiosos. 2/3 de nossas lágrimas são desperdiçadas ou derramadas em vão, porque se perde a esperança. Maria Madalena saiu dali e anunciou aos discípulos. Os discípulos ficaram muito felizes, mas naquele mesmo dia, para terminar, eu me lembro daqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, tristes. O Cleopas, depende da tradução, um deles estava tão triste porque Jesus havia morrido e sai de Jerusalém em direção a Emaús, entristecidos, Lucas 24. Aqueles homens estavam tão tristes que estavam andando no caminho, entristecidos. Aí quando Jesus aparece ressurreto: de que vocês estão conversando aí? Olha, você não está sabendo das ocorrências desse último dia, o que aconteceu nesses últimos dias? Um homem varão morreu, foi crucificado, e só você não sabe. E era Jesus. Até que, e vocês vão estar indo para onde? Indo para casa. Ou seja,
eu vou tocar o barco de qualquer jeito, porque Jesus morreu. Até que Jesus se revela a eles à mesa e diz: olha, vamos partir o pão, e ali faz uma ceia breve ali, e depois desaparece. Eles voltam para Jerusalém correndo para anunciar: Jesus ressuscitou. Então, onde está a sua alegria hoje? A alegria passa a existir na vida de uma pessoa quando ela entrega-se a Jesus totalmente. A entrega de uma vida a Jesus se dá mediante uma fé verdadeira, mediante uma confissão e abandono de pecados. E essa confissão é: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor Jesus morreu por mim e que ressuscitou para que eu pudesse viver para Ti. E hoje eu creio nessa mensagem, eu creio em Ti, eu entrego a minha vida a Ti. A partir de hoje, eu vou Te seguir como um cristão autêntico. Eu entrego a minha vida a Ti, eu vou Te amar, na certeza, na esperança de que um dia irei morar nos céus. Não por minhas obras, não por meus méritos, mas porque Jesus morreu na cruz por mim, ressuscitou e me salvou. Então Jesus morreu na cruz para nos salvar. E o que precisamos fazer? Confessar Jesus como Senhor e Salvador neste dia. Se você ainda não fez isto, precisa confessar Jesus. Se já o fez, precisa renovar essa esperança e essa vida em Cristo Jesus. Vamos orar? Fale com Deus agora. Jesus eterno, Deus eterno, nós te adoramos e celebramos este dia com tanto regozijo, porque não há motivo para pranto. E porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã. E, ó Deus, se há alguém que chegou nesta manhã aqui, talvez entristecido, entristecida, talvez colocando a sua alegria numa pessoa, na saúde, no trabalho, talvez chegou aqui com o coração descontente, faltando-lhes brilho nos olhos de alegria e não lágrimas de tristezas. Mas nesse instante, ó Deus, o Teu Espírito Santo tem convencido o coração, primeiramente do pecado que nos condena à perdição eterna no inferno. E depois, tocado a alma, tem mostrado que o pecado nos leva ou nos levará ao juízo final. Mas o Senhor Jesus, que veio na cruz, ao mundo e morreu na cruz, e ressuscitou ao terceiro dia, nos dará a oportunidade da libertação, da condenação do pecado, do juízo final. E nesta noite, compreenda essa mensagem e passa a dizer, a partir de então: eu não vivo mais para mim mesmo, Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, eu quero viver pela fé em Jesus, que me amou e se entregou por mim, e ressuscitou por mim, e vive por mim, e está aqui por mim, e me trouxe aqui. É por este Jesus que eu quero viver, é para Ele que eu quero morrer, é por Ele que eu vou viver e vou me encontrar com Ele nos céus. E eu creio que Ele está presente em nós e entre nós. E hoje eu vou me alegrar nesse dia. Eu quero celebrar esse domingo. Eu quero celebrar a ceia do Senhor mais tarde. Eu quero me alegrar muito, muito, porque este é um dia importante, que não foi apenas nos primeiros dias da igreja primitiva, mas que até a volta do Senhor eu vou celebrar a comunhão com a tua igreja. Então, Deus, renova o meu coração, renova cada coração aqui, trazendo esperança, renovação, renovo, restauração, reconciliação e salvação. Que o Teu Espírito Santo fale a cada coração e nos faça novo neste dia.
enquanto a igreja está em oração, eu não sei como você chegou aqui nesta manhã, mas Deus sabe. Deus sabe. O Senhor Jesus conhece o teu coração. Talvez você chegou aqui tão triste, tão inquieto, mas hoje entendeu que a sua alegria está no Senhor Jesus. Então agora eu queria falar contigo e dizer a você: saia daqui renovado, renovada da alegria do Senhor. Restaure a sua comunhão com o Senhor. Ou você chegou aqui e ainda não tinha orado ao Senhor um dia, feito uma oração de entrega de vida a Jesus. A partir de hoje eu vou fazer a minha oração de entrega. Se você nunca fez isto, você tem a oportunidade de agora fazer a sua oração pessoal, você e Deus. Você e Deus. E assim entregar a sua vida pela fé a Jesus e a partir de hoje segui-lo e amá-lo por toda a vida e por toda a eternidade. E a partir de então, ser um crente de verdade, um cristão verdadeiro, um discípulo de Jesus. Essa também é uma oportunidade dada a você. Se esta palavra do Senhor foi ao seu coração, e você sentiu que agora tomou uma decisão, e você pode dizer assim: pastor, ore por mim, eu tomei a minha decisão. E após o culto, nesses dias, você pode conversar sobre a sua decisão, que pode ser de reconciliação, que pode ser de restauração de vida, que pode ser de salvação, de entrega pessoal a Jesus, e a partir de hoje vai segui-lo com amor e alegria. Qual foi a sua decisão hoje? Eu não sei, mas Jesus sabe. Então eu vou orar por você e com você daqui mesmo. Você daí ou daqui. Você não precisa vir à frente. Mas se você quiser externar a sua decisão que você tomou hoje pela manhã, o que o Senhor falou no teu coração, se Jesus falou a ti hoje em alguma área da vida, eu queria orar com você e por você daqui. Mas eu gostaria que você pudesse externar somente para Deus, e se você desejar também para mim aqui, ninguém está te vendo, todos estão orando por você e com você, dizendo assim: Deus falou comigo essa noite, eu tomei uma decisão. Alguém pode levantar sua mão? Deus falou com você? Em alguma área? Que eu oro por você em alguma área? Você dá um sinal e eu vou orar por você. Pode levantar sua mão. Só dizendo assim: Deus falou comigo nessa noite. Amém. Tem mais? Deus falou comigo essa noite, essa manhã. Falou com você? Em que área? Eu não sei. Você sabe. Deus sabe. Se você quer dizer assim: Deus falou comigo também. Eu estou dizendo: Deus falou comigo nesta manhã, para que eu me alegre em tudo. Falou com você? Pela palavra? Levanta a mão para eu orar para você daqui mesmo. Deus conhece cada coração. Amém. 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 Deus conhece, Deus conhece, Deus conhece o teu coração. Eu sei que Deus falou com você. Vamos orar? E se posteriormente você quiser compartilhar o que Deus falou contigo, converse comigo posteriormente, marque um momento, a gente vai conversar e vai orar juntos. Deus eterno, continuando, Deus, eu queria agradecer porque o Senhor falou ao nosso coração. E porque o Senhor fala ao nosso coração por tua palavra. Que esse dia seja um dia de tanta alegria e regozijo. E que possamos sair daqui renovados. A esperança e na certeza de que Jesus ressuscitou, está presente em nós e entre nós. Assim oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Tem uma canção ainda para terminar? Querem cantar um louvor para terminar? Porque Ele vive. Vamos colocar de pé, igreja? A última canção, fica de pé e canta ao Senhor. Essa última canção. E à noite, às 18h30, estaremos de volta. 18h30. Após o culto, teremos o lanche ainda de comunhão. Após o culto da noite. Som. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Vamos agora. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vamos orar e assim terminar esse momento aqui, preparando nosso coração para as 18h30 para a celebração da ceia e depois do lanche de comunhão. Porque tivemos um banquete com tanta fartura que não dá para lanchar à noite, após o culto. Então você não vai precisar gastar dinheiro com lanchonete nenhuma. Após o culto você vai lanchar aqui ainda, após a ceia do Senhor. Vamos orar? Deus eterno, que bom podermos celebrar essa manhã tão bonita, tão renovadora. E eu quero pedir a Deus que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, já preparando cada coração, para logo mais estarmos aqui para a celebração da ceia do Senhor, para mais uma vez agradecermos ao Senhor pela morte e pela ressurreição, e pela presença gloriosa, e pela esperança da segunda vinda de Jesus. Assim, ó Deus, prepara o meu coração e o coração da tua igreja, neste dia tão especial. Nos guarda, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do teu Espírito Santo sejam, ó Deus, com toda a tua igreja aqui presente e com toda a tua igreja em toda a terra. Assim oramos, em o nome de Jesus, que morreu, mas que ressuscitou e foi assunto aos céus e voltará, mas que está presente em nós e entre nós. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém, aleluia, amém. Deus te abençoe, queridos. Cumprimente seu irmão com um abraço e já estaremos de volta. Um abraço a todos. 18h30.